Queria-te agradecer mais uma vez por estares aqui. E queria então tentar começar a abordarmos o nosso tema. E queria pedir, quando começarmos a abordar o nosso tema, queria pedir que comecemos por imaginar uma ponte. Uma ponte com luzes, o patamar está cheio de flores, bastante bonita. E uma ponte que é-nos comuns a todos nós. Se uns, como estavas a dizer que és solteiro, ainda não atravessaste esta ponte, entre aspas, outros em breve irão, já atravessaram, em breve irão então atravessar. E esta ponte é muito designada como uma travessia para a vida perfeita. A vida perfeita é uma vida a dois, com filhos, cães, gatos, uma economia mais favorecida, porque são duas pessoas a trabalharem. Podes comprar casa, carro e afins. E é designada como a vida perfeita, mas nós sabemos que no seio matrimonial nem sempre a vida é perfeita. Há pessoas, há casais que brigam constantemente, têm uma tensão familiar, choros, desânimo, e a pessoa vai se perdendo diariamente uma parte de si naquela relação. E esta travessia desta ponte acaba por levar-nos a outra ponte, que é uma ponte mais escura, mais frágil, onde não temos um corrimão para nos apoiarmos e onde é tão estreita que o caminho é feito de uma forma mais isolada, mais sozinha, do que a primeira ponte que nos dizem que é a vida perfeita. Isto para nos levar ao fenómeno do divórcio. E eu queria muito perguntar-te como é que tu vês este fenómeno de divórcio? Sem entrarmos muito aqui nos clichês básicos de vai prejudicar as crianças e vai prejudicar os filhos, isso todos nós já sabemos. Eu queria saber aqui, em geral, como é que tu vês o divórcio? Eu diria que eu vejo o divórcio como uma oportunidade de criar algo novo. Pois, desde logo é preciso só fazer aqui um breve enquadramento para podermos, enfim, perceber, porque como se costuma dizer, para fazer dar uma receita, para apresentar soluções, é preciso ter o diagnóstico feito. E este diagnóstico, quando nós falamos, como tu disseste, que o divórcio às vezes é uma oportunidade, podemos pensar nessa lógica, mas pode também não ser bem assim, porque é uma oportunidade no sentido porque nós sabemos que para haver divórcio, há parte que é mais prejudicada, que podemos considerar vítima, porque não estão todos no mesmo patamar. Há quem é vítima neste processo de divórcio. Por exemplo, uma pessoa pode decidir divorciar porque ela é traída, mas para ela dar esse passo, tudo bem, podemos considerar que está libertada de um relacionamento tóxico, não deixa de ser vítima. Logo, a pessoa aqui pode ter uma oportunidade, como pode não ter oportunidade, porque nós sabemos que traição também mata no sentido que há pessoas que acabam por afundar na depressão, perder a autoestima e perder até amor próprio em determinadas situações. Isso pode acontecer. Agora, é verdade também que pode ser uma oportunidade, porque a pessoa, em vez de estar num relacionamento onde não há respeito, onde há traição, onde há humilhação, onde há bullying, pode servir de trampolim para essa pessoa encontrar uma outra pessoa que lhe valorize, que lhe dê oportunidade, que lhe ame de verdade. E neste caso, podemos considerar uma oportunidade, pronto. Mas é importante, além dessa questão de oportunidade ou não oportunidade, de dizer que há uma parte que fica atingida. E às vezes as pessoas levam o tempo, porque uma pessoa divorciar, normalmente vítima, não vai logo arranjar parceiro imediatamente, porque a vítima que eu estou a falar, não estou a falar quem que não é vítima, porque quem não é vítima, pronto, já viveu assim, se calhar aquela pessoa com quem está já não lhe considerava como sendo importante ou especial. Essa pessoa pode logo estar num relacionamento, pode entrar num outro relacionamento, pode fazer a sua vida facilmente logo depois, mesmo já depois do divórcio. Agora, a parte que é vítima, normalmente está ainda num processo de autoaceitação, num processo de digerir. Aliás, como diz a tua irmã aí bem,
stress, esse processo de stress pós-divórcio, é um processo normalmente que leva tempo. Às vezes a pessoa pode ficar 1 ano, pode ficar também meses, pode ficar 2 anos, depende da situação. Mas, Leva tempo, mas é necessário. É necessário para criarmos algo novo na vida e algo que, se calhar, se continuássemos naquela relação, não iríamos poder criar. É verdade. Mas o que eu estou a dizer, antes de chegar a essa fase, tu já estás a ir numa fase posterior. Eu ainda estou... Não, eu fiz a travessia. Eu fiz a travessia da ponte e cheguei a uma etapa da ponte onde vamos construir uma nova ponte e vamos voltar outra vez à ponte da vida perfeita. Mas tu sabes, para construir nova ponte, normalmente não é de um dia, mesmo do ponto de vista da engenharia. Nós, para construirmos ponte, leva tempo. Para já temos de ter recursos para fazer, construir ponte. E depois temos de ter materiais e temos de ter disponibilidade, tempo. Isto leva algum tempo. Agora, antes de chegarmos a essa fase que tu estás a dizer, esse salto, claro que no final acaba por ser sempre benéfico para a vítima, porque eu não vislumbro uma pessoa estar num relacionamento que ela não é respeitada, que ela não é valorizada, que ela é maltratada, que ela é traída, que ela é desprezada. Quer dizer, não faz sentido. Mas nós sabemos que, apesar do caminho ser da pessoa refazer a sua vida, todo esse processo para trilhar este caminho é um processo às vezes doloroso em muitas situações, para até chegar a esse ponto, fazer essa ponte de ultrapassagem. Leva tempo. Alguns até nem sequer chegam lá. Às vezes morrem. Há pessoas que morrem por depressão, ou às vezes já nem confiam mais no amor e nem sequer mais querem mais relacionar por causa da decepção, por causa de prejuízo que aquilo deu. Agora, é claro que a maioria das pessoas conseguem refazer a vida. E neste caso que eu julgo que a Nirvana está a falar, de conseguir refazer a vida, encontrar um parceiro, uma parceira, entre aspas, ideal, que realmente consiga fazer feliz. Pronto. Nessa perspectiva, entendo. Agora, e tudo isto é um percurso, mas dizemos assim, é um mal, mas neste caso, um mal necessário, porque é preferível uma pessoa, enfim, passar por esta situação dolorosa e depois reencontrar-se no futuro, do que estar numa situação porque imagina, uma pessoa está num relacionamento onde não há respeito, porque o próprio casamento, os princípios basilares do casamento é o respeito, confiança, amor, solidariedade e, sobretudo, partilha. Ora, a partir do momento que um destes pilares não existe, quer dizer, não faz sentido, porque já não é uma situação de complementariedade, não é uma situação de amor, mas sim uma situação de subalternidade, uma situação tóxica, uma situação de manipulação, uma situação de posse. Acho que daí é preferível a pessoa tentar refazer a sua vida. Pronto. Mas até chegar a esse ponto de refazer a vida, a vítima, neste caso que eu estou a falar, quem sofre, não estou a falar de quem fez sofrer, porque nós sabemos que neste caso de divórcio, as partes não saem na igualdade. Há uma pessoa, imagine, essa mulher, por exemplo, é maltratada, ou sofre violência doméstica, ela neste caso é vítima. O marido foi traído, por exemplo, neste caso ela é vítima. E essas vítimas, normalmente, depende da personalidade de cada um, mas leva um tempo para refazer a vida. E esse processo é um doloroso, que eu entendo de qualquer maneira, é um mal, mas é um mal necessário, porque depois chega, usando a tua expressão, aquela ponte que vai nos levar para a verdadeira felicidade. Pronto. E gostaria de pensarmos aqui juntos, então, sobre as estatísticas, porque vem o Expresso dizer-nos que a população portuguesa é a população dos europeus, é aquela que mais divórcios, mais divorciados são e mais divórcios têm. Eu queria aqui tentar perceber contigo qual é a tua visão sobre estas estatísticas. Porquê é que se deve ao facto dos portugueses serem os europeus com mais divórcios? Eu punha-te aqui em um leque de opções. Será pela banalização do amor e do casamento? Será antes pelo processo de divórcio que ao longo dos tempos foi sendo facilitado? E foi sendo facilitado na medida em que 90% dos divórcios são por mútuo consentimento, e estes divórcios por mútuo consentimento são feitos na conservatória do Registro Civil, ou seja,
é de fácil acesso para o cidadão, já não é como era antes nos tribunais, que é mais burocrático. Ou talvez seria também pelo empoderamento da mulher, a mulher tem maiores posses financeiras e já não aceita tanto quanto aceitaria anteriormente. Em primeiro lugar, há vários fatores que conjugam para essa realidade. Desde logo dizer que não é só em Portugal, é verdade que Portugal tem uma taxa muito mais exorbitante, mas em todos os países do OCDE e também próprio da Europa Ocidental, há uma taxa galopante do divórcio. Pronto. E agora, a questão de saber, e esta realidade, tanto portuguesa que está mais à frente, não se dissocia tanto dos outros países. Agora, podemos perguntar quais são as razões para isso, quais são as causas. Essas causas, até tu já falaste, desde logo, a questão da emancipação da mulher, mas não só acho que a emancipação só da mulher aqui também não é suficiente. Também tem a ver também com o facto de como é que o homem responde a esta mesma emancipação. Porque só ao facto de haver emancipação da mulher, nós acho que somos todos de acordo que é uma coisa até benéfica socialmente. Agora, como é que o homem responde a esta emancipação? Pronto, daí já se calhar nós vamos chegar à conclusão. E depois também dizer que há também outro índice que contribui para isto, no sentido que a sociedade, quanto mais é desenvolvida, as pessoas tendem a ser mais egoístas e individualistas, primeira questão. E outra coisa, hoje em dia, normalmente há mais uma preponderância maior das pessoas terem mais parceiros e parceiras antes de chegar para o casamento. Ora, tudo isto, as pessoas quando vão para o casamento, já vêm tanto do ponto de vista financeiro, de antes a mulher ficava dependente, mesmo que o casamento não esteja a seu favor, ele tem que tolerar porque estava dependente financeiramente. Hoje já a mulher tem a independência financeira. Isso é um agravante. E esta independência financeira também não é muito bem visto por muitos dos homens. Logo, também é fonte de instabilidade, fonte de tensão no lar. Isso é a segunda questão. A outra questão é que os próprios parceiros já, tanto homem e mulher, quando vão para o casamento, em média aqui na Europa, fala-se de 10 parceiros por aí, em média. Agora, imagina uma pessoa que vai para um casamento já tendo experiência de 10 parceiros ou 10 parceiras, essa pessoa também é extremamente exigente do ponto de vista sexual. Porque a maioria dos casamentos, infelizmente, acabam, ninguém invoca no tribunal, ninguém invoca, e que é por causa do sexo. Mas, normalmente, um dos fatores que é apontado num dos estudos, o componente da sexualidade também é muito forte. E isto digo por quê? Porque tu sabes que, com essa emancipação da mulher, o homem normalmente, às vezes, não consegue responder. Aliás, muitos homens, saiu ainda uma notícia ontem no Expresso que falava de impotência sexual dos homens. A maioria dos homens sofrem esses problemas, sobretudo quando chegam na fase, que nós sabemos que é fase que os homens mais casam, fases finais dos 30 anos para 40 anos e até 50. Essas idades, normalmente, muitos homens passam por essas situações, quer seja disfunção erétil, quer seja ejaculação precoce, etc, etc. E uma pessoa que está no relacionamento, que sobretudo que a mulher valoriza hoje em dia a componente da satisfação sexual, acaba também por ser fonte de instabilidade, fonte de problema e fontes inclusive de divórcio. Mas isto eu estou a falar de mulher em relação ao homem, como também de homem em relação à mulher. O homem hoje em dia não conforma aquela coisa ali que os nossos pais não importava com a beleza da mulher, a sua apresentação física, a sua estética. A nova geração já não querem isso. E nós sabemos que as mulheres passam por um processo de transformação, sobretudo também quando entram no período da menopausa, que é na fase de 40 e tal anos. Se a pessoa casar com uma mulher magrinha, corre o risco de ver ela ganhar o peso. Mas não é só essa questão de peso, até propriamente também a não inclinação para o sexo, etc, etc. E os homens também hoje em dia, nessa ideia de individualidade, nessa ideia de egoístas, acabam logo por pensar a pessoa quer a sua autossatisfação imediata, e isto também é uma outra fonte de situação. Mas, de uma forma geral, eu acho que o que mais determina tem a ver com a própria emancipação da mulher. Porque a partir do momento que a mulher se empoderou, se emancipou,
a mulher também já não contenta-se com o pouco que tem, porque se reparares, há todo um histórico, e mesmo se nós formos ver nas culturas ainda africanas, o homem não preocupa para agradar-se, para satisfazer a mulher sexualmente. Não preocupa tanto com isto. Mas as mulheres também aceitavam essa condição porque não eram muito esclarecidas, porque não tinham esse empoderamento. Porque quando nós falamos de emancipação da mulher, ela se divide em 3 grandes eixos: emancipação financeira, emancipação sexual e emancipação intelectual. Ora, uma pessoa que está emancipada nessas 3 dimensões, nós estamos a falar de autonomia, porque a emancipação tem a ver com a autonomia e também a autodeterminação, porque não é só ter autonomia, mas é autodeterminar, de escolher aquilo que é melhor, que é suficiente para nós sentirmos felizes. Ora, tendo incorporar essas emancipação, muitos homens têm dificuldade de lidar com isso. Para já da afirmação da mulher, porque nós estamos a falar da afirmação. Uma mulher que é emancipada... Eles sentem-se ameaçados pela própria mulher, é isso? Não têm tanto poder também, na vida familiar. E depois também há uma outra coisa, que a mulher, o homem que tinha aqueles que os romanos diziam bonus pater familia, a mulher, que traduzindo o chefe da família, que reserva o homem como sendo baluarte e autoridade última da família, hoje em dia as mulheres emancipadas já não aceitam essa autoridade. De dizer, às vezes nós vimos dizer, quem é que manda lá em casa? Já não, ninguém manda. Mas essa eu acho que a mulher sempre mandou em casa, só que agora expressamente é dito que a mulher manda em casa, porque a mulher sempre cuidou dos filhos, sempre teve um poder extra de mandar em casa. Esse mandar em casa, cuidar dos filhos, dizer vamos comer hoje carne de porco, ou vamos tomar... Não é isso que eu estou falando. De uma forma assim, menos expressa, a mulher sempre teve o poder em casa, só que como o homem tinha aquela ideia de machismo, aquela ideia que tinha que ser o homem a mandar, então não era expressamente, não era dito de uma forma mais expressa pela faixa masculina. Sim, eu sei o que é que tu estás. Vou só tentar desmistificar. Mandar, a questão aqui é tipo, tu estás a mandar, tu estás a fazer as coisas, mas tu estás a fazer como sendo uma coisa delegada, porque nós sabemos, e até ainda hoje, é uma clara evidência. Por exemplo, palavra final. Vou dar um exemplo. Se a mulher disser assim, olha, eu quero que o meu filho ande num colégio francês. O homem diz, não, eu quero que seja num colégio alemão. Essas disputas vai me dizer, o homem até pode dizer, olha, tá bom, eu deixo. Mas a mentalidade do homem, até ainda hoje, mesmo a nossa geração, as pessoas, o homem ainda tem aquela preponderância de achar que ele é que tem que ditar a última palavra. Quando há disputa, quando há diferendo, quando há contenda, é neste caso que eu estou a falar. Porque uma coisa, quando cada um faz o que tem para fazer, se não houver divergência, não houver contencioso, o problema não passa por aí. Mas vamos supor, na questão da educação dos filhos, quando há choque, o homem reserva sempre no direito de entender que ele é que é o chefe da família, ele é que tem que mostrar o que é que tem que ser feito. Logo, muitas mulheres hoje em dia, por exemplo, as nossas avós, as nossas mães, normalmente não questionavam tanto também essa autoridade, nem sequer disputavam nisso. Podiam até tentar, mas se não conseguirem, elas sempre usavam outro meio, se calhar ali mimar o homem, tentar implorá-lo para ele depois dar a autorização. Por isso eu estou a dizer, esse conceito da autoridade, nós sabemos que a mulher que controla a casa, a mulher que organiza, mas não é nisto que eu estou a falar na ideia, no que está na cabeça do homem, que hoje em dia já as mulheres já não aceitam isto, porque o homem, aliás, até os homens até têm medo agora já. Imagine, estar com uma rapariga, eu é que sou chefe, o homem já até tira esse vocabulário, embora não usando esse vocabulário, mas ele continua ainda a ter na mente de que não é a mulher que manda, é o homem que manda. Logo, esses também conjuntos de situações é que geram uma ruptura no seio do lar, gera atritos e acaba por dar em separação. Mas, e não seria aqui também outro princípio, porque o facto de antigamente, porque nós vemos casamentos de longa data, hoje o casamento é entre 10 anos, 12 anos e já é um casamento de longa data, que dura enquanto se amarem. Antigamente era 60 anos, 40 anos, não seria muito, porque antigamente não tinham solução, tinham que ficar... para toda a vida. Antigamente era sim, para toda a vida. Mas acabava, morria um, ficava 60 anos, tinha filhos, mas sim, era para toda a vida. Não seria
porque não tinham opção, não tinham escolha para o divórcio. E hoje em dia a mulher já tem escolha, o homem já tem escolha, mal se fartem um do outro, digamos assim, mal as coisas vão dando para o torto, podem facilmente ir a conservatório do registro civil e divorciarem. Não será este processo muito facilitado, que antigamente não era este processo assim? Sim, mas o processo foi facilitado. É preciso entender isso também. Esse processo de não haver divórcio litigioso é uma das grandes bandeiras do feminismo, porque nós sabemos que o próprio conceito, quando existiu o conceito do divórcio litigioso, normalmente para ir para o processo de divórcio, na generalidade dos casos, é a mulher que é vítima, mesmo ainda hoje nos próprios relatórios que nós podemos ter acesso, a mulher continua ainda a ser vítima num processo de questões de divórcio. Não quer dizer que não haja também mulheres que, pronto, acabam por provocar o homem ou que acabam por... Mas normalmente a mulher que é vítima ou é traída, ou é abusada, ou é agredida, ou sofre bullying, ou não é coisa... Quer dizer, a mulher, para todos os efeitos, a mulher continua ainda a ser. Mas é importante dizer que essa bandeira de retirar o divórcio litigioso foi uma das bandeiras do feminismo, porque o feminismo, que lutou, sobretudo o segundo feminismo, que entendeu que a mulher tem que ter liberdade. Liberdade de casar, como liberdade de não querer casar. Porque, e isto é uma bandeira. Mas também de mostrar que tem a ver com esse empoderamento da mulher. Porque muitas pessoas, às vezes, estão num relacionamento, nem é preciso ser casamento, por dependência. Porque a partir do momento que uma pessoa está dependente financeiramente, ele não vai questionar. Nós sabemos que o poder econômico sempre residiu no homem. O homem que é o provedor, o homem que sustenta a casa, naquela ideia da autoridade. Agora, se a mulher não tem condições, imagine, uma mulher que não é qualificada, que não tem profissão, se ela quer divorciar, ela vai ter que pensar duas vezes. E a própria família nem vai querer que ela se divorcie, mesmo que ela diz assim, o meu marido bate em mim, o meu marido já não me respeita, o meu marido não me satisfaz. Os pais vão dizer, epá, sofre lá, ao menos que ela te dá, ela te alimenta, está-te a cuidar de ti e a cuidar dos teus filhos, está-te a sustentar. Agora, hoje em dia, como a mulher já trabalha, já tem o seu rendimento, e a mulher é livre, a mulher, nestes casos já, por que aqui na Europa, não é, por exemplo, se tu comprar aqui, Europa e África. Em África, quando uma mulher diz que quer divorciar, a família da mulher própria que diz, não, não entra por aí. Por quê? Porque sabe que, pelo menos o homem pode estar a humilhá-la, pode estar a traí-la, mas o homem é provedor, o homem sustenta-lhe, dá-lhe o sustento. Agora, se a mulher vai divorciar, a família, os pais da mulher pensam assim, para já nós somos pobres, quer dizer, vamos estar novamente a tentar cuidar de ti, ao menos tu já tens o teu marido, ela no bem ou no mal, ele sabe de ti, ele vai te sustentar. Agora, por isso, por essa dependência financeira, porque uma pessoa, é como no namoro, as pessoas estão num relacionamento tóxico, às vezes nem saem lá, às vezes não conseguem sair, mas muitas vezes não saem por causa de dependência. Se uma pessoa está com uma dependência financeira, se não consegue, por exemplo, pagar, trabalhar, naturalmente que ele vai ficar dependente do homem. Não estou a dizer que isso é correto, não é correto, mas estou a mostrar que nós, quando vamos para essa parte de divórcio, a parte vítima, neste caso, sobretudo que está numa situação de dependência. Vamos supor, por exemplo, uma mulher que casa com um homem que é um homem de classe média alta, um homem que lhe dá no bem ou no mar e põe-lhe os filhos num bom colégio, dá-lhe um carro, tem aquelas mordomias todas. Ele, quando vai para o divórcio, ele vai pensar duas vezes se consegue manter o padrão de vida material que tinha. Estás a perceber? Por isso, muitas pessoas ficam num casamento ou não vão para o divórcio por causa das mordomias que têm. Aliás, é o que acontece em África. Por que o homem africano tem 3, 4 mulheres e a mulher tolera isso tudo? Não quer dizer que a mulher fica contente com isso. Mas se a mulher desafiar o homem, dizer que vou arranjar o homem até diz, então tá bom, acabamos. A mulher perde, não tem para onde trabalhar, não tem carro, anda a pé, passa fome, a família diz, então tu tinhas este, pelo menos fazia tudo, mas sabia de ti. Logo, é essa situação de dependência, por isso é importante que a mulher emancipe, que a mulher tenha independência, essa independência financeira, independência sexual, independência intelectual, porque daí já, ele já tem armas para, imagine, por exemplo, a Nirvana. A Nirvana, e falo da Nirvana e outras raparigas que nos estão a ver neste momento, a Nirvana é uma mulher que está preparada
para viver noutros contextos. Tem a formação. A pessoa, quando tem a formação, está qualificada. Para já o homem, nenhum homem consegue... Mas parece que isso não é requisito para o casamento, porque, segundo as coisas que eu fui lendo, as mulheres com mais estudos, com mais conhecimentos, são aquelas que mais se divorciam. Mas tem razão, porque quanto Isso, mais isso uma não pessoa... é o requisito. Isso Não, de não ser é um requisito, requisito não pelo contrário, é o requisito para a relação não dar certo, porque o homem Não. sente-se sempre a nível inferior. Não, Sente mas sempre também... ameaçado. Sim, mas eu estou a falar, tu estás a falar agora para o casamento, estava a falar ainda em relação ao divórcio, mas para relação ao casamento vou explicar porquê. Isso é normal. Quanto mais uma pessoa é culta, quanto mais uma pessoa é letrada, quanto mais uma pessoa é esclarecida, também é uma pessoa exigente. Não sei se estás a perceber. Exigente no sentido que uma mulher, por exemplo, que é inteligente, no bom sentido do termo, que é qualificada, naturalmente, que ela, quando vai escolher um parceiro, já não cai na cantiga porque o tipo vestiu bem, está de fato, ou tipo, não. Vai muito mais além disso, porque é uma mulher inteligente. Nem cai nessas vaidades materiais. Isso só demonstra que o homem não acompanha a evolução da mulher. Porque não, se a mulher torna-se exigente, o homem tem que estar ainda mais, tem que subir as suas qualidades ainda mais e mais e mais, e não sobe. Então fica sempre no patamar. A mulher vai ficando exigente. E mais também um outro fator. Quanto mais uma mulher é estudada, a mulher tem tendência sempre de arranjar um homem ou do seu estatuto ou um pouco acima dela. Isso é muito comum. Agora, quanto mais uma mulher é estudada, é formada, para já o homem tem medo de uma mulher esclarecida. Primeira questão. Mesmo eu, homem que estou a falar, o homem tem sempre medo de uma mulher esclarecida. Primeira questão. Aliás, por isso, essas mulheres que têm estudos, normalmente às vezes até nem têm apaixonados tanto, porque também elas ficam com o ninho do mercado, entre aspas, reduzido. Não sei se estás a perceber. Por quê? É diferente quando um homem vê uma mulher, por exemplo, que tem 8º ano, 12º, não tem medo desta mulher, porque diz, qualificadamente, estou acima, porque o homem sempre tem aquela coisa, estou acima dele ou acima dela. Agora, quando um homem vê uma mulher, não quer dizer que não meta, uma mulher que é uma mulher realizada, uma mulher inteligente. Imagina, Nirvana, acha que um homem com 4ª classe vai meter conversa contigo? Claro que não. Pode tentar, depois a mulher é que sabe se não vai, mas eu acho que a relação... Mas a probabilidade de ser recusada também é maior já, porque a mulher, por norma, gosta de estar com um homem do seu estatuto um pouco mais. Não quer dizer que não há exceção à regra, mas por norma, aliás, é mesmo até na idade, a mulher tende a... A Diana está a perguntar se tu tens medo de uma mulher esclarecida. Eu acho que sim, Diana. Não, por acaso até gosto, aprecio mulheres inteligentes. São homens parvos às vezes, ou malucos, porque quando estamos com uma pessoa também inteligente, ajuda-nos a organizar melhor. Quer dizer, ajuda-nos a organizar. É uma companhia grave. Só que essas mulheres também, de alguma certa forma, são extremamente exigentes. E nós, os homens, o homem tem sempre aquela coisa porque fomos muito mal habituados. Nessa situação de o homem é muito desleixado já por natureza, além de sermos desleixados, o homem às vezes, tipo... não é muito metódico, não é sistemático. E quando estás com uma mulher, por exemplo, inteligente, ela também te cobra tudo. E isso depois também acaba por ser... A pessoa prefere... Lá está, a inteligência do homem também ir-se evoluindo ao longo dos períodos, né? E ir acompanhando a mulher. Tem uma oportunidade excelente para acompanhar a mulher no ritmo dela. Mas é que o problema é que o machismo ainda não saiu no homem, porque mesmo aqui na Europa, que a situação... os homens continuam a ser ainda machistas. Isso literalmente, aliás, homens e mulheres, porque quando nós falamos de machismo, é importante dizer que não é só o homem que reproduz o machismo. As próprias mulheres também são machistas. Muitas das mulheres, por causa de estereótipos que foram ao longo dos séculos criados, aquilo acaba por ser tipo, a própria mulher, por exemplo, a educação do homem, a educação do ser humano,
a mulher contribui mais para a nossa educação do que os homens, porque o filho passa mais tempo com a mãe. Nós, enfim, aquilo que nós somos moldados, porque essas coisas de que o homem machista é só o problema do homem, não. O machismo é homem e mulher, porque há mulheres que são mesmo machistas. Às vezes, machistas sem perceber. Não creio que uma mulher é machista deliberadamente, não acredito. Acredito que o homem é machista de forma clara e sabendo que de facto é um comportamento machista. Mas a mulher faz isso por uma forma ignorante, por uma forma inconsciente. Pronto, mas reproduz. Se nós vemos, por exemplo, a nossa educação em casa logo, as mães fazem logo uma discriminação clara, isso nem é preciso, nem é o pai que até faz isso. As próprias nossas mães próprias fazem logo discriminação clara. E normalmente as mulheres em cima são mais benevolentes com os filhos, com os homens, do que propriamente com as meninas. Estás a perceber? É o que estou a falar. É um exemplo, nem é preciso tipo coisa. Logo, isto tudo acaba também por ficar na nossa consciência, na consciência social. Por isso é uma luta que deve ser de todos. Agora, voltando a essa ideia que eu estava a dizer, de as mulheres hoje em dia, quanto mais... Alguém dizia assim, as mulheres inteligentes estão a ficar, eu vejo mulheres não inteligentes a casarem todos os dias. Mas é verdade que com essa situação, que a mulher já não conforma já com o pouco que vê. Porque imagina, as mulheres inteligentes reclamam que o homem tem que satisfazê-la na cama. Primeira questão, já te disse que se as nossas mães avós não davam muita importância a isto, elas procuravam só satisfazer o homem e acabou-se, nem preocupavam com o seu usufruto sexual. Hoje em dia, as mulheres já não estão para isso. Se o homem tiver um problema do foro sexual, vai dizer, filho, vai ter que ir ao médico consultar. O homem normalmente é muito reservado a esse mais uma vez é machista. Como nos diz a Diana, estamos numa sociedade machista. O homem é muito machista e não... estar a tocarmos no ego dele. Mas eu queria te puxar um pouco mais para um outro tema, sempre dentro do divórcio, e perguntar-te aqui muito se existe uma contradição entre a religião e o direito, no sentido em que, como nós sabemos, a Constituição vem nos dizer que temos um direito ao divórcio, e que esse direito é irrenunciável, e quando nos deparamos com a religião diz-nos que o casamento é indissolúvel. Ou seja, como é que estes dois mundos se complementam? Porque têm que se complementar. Nós sabemos que quando nos casamos pela igreja, não ser um casamento nulo, nós não nos podemos divorciar, ou até que possamos, depois não podemos voltar a casar pela igreja. É só um casamento pela igreja e não há mais casamentos. E queria ver até que ponto é que estes dois mundos se podem juntar, porque aparentemente parecem completamente distantes um do outro, enquanto que diz-nos sim, tu tens direito e este direito é irrenunciável ao divórcio, podes divorciar-te quando tu entenderes, e o outro diz-nos que não, atenção, que o casamento é algo indissolúvel, só o faz uma vez. Desde logo dizer que não partilho muito essa tua afirmação, no sentido que não há propriamente incompatibilidade entre aquilo que a igreja entende e aquilo que o direito entende. Agora, pode haver algumas diferenças na forma depois de encarar o problema a posteriori. Porque mesmo do ponto de vista do direito secular e mesmo do ponto de vista social entre as pessoas, quando as pessoas vão casar, elas têm a intenção, pelo menos se estão de boa fé, estamos a falar quando as pessoas vão casar de boa fé, tendem a pensar esse casamento para toda a vida. Esse é o juramento que as pessoas... Nós sabemos que não é para toda a vida, senão não havia divórcio. Não, sim, mas isso que eu estou a dizer, isso já é um processo, isso é uma situação a posteriori. Mas nós temos que pensar a posteriori, temos que pensar na parte final. Imagine, por exemplo, quando a Nirvana vai casar, um exemplo, o Tércio vai casar, nós ainda não somos casados, como eu disse no início, não sou casado, mas tenciono casar, pronto. Mas quando eu vou casar, ou quando a Nirvana vai casar, a Nirvana não vai casar contando, olha, vou divorciar daqui a 10 anos e isso não vai resultar. A Nirvana vai com boa fé de que este homem que eu escolho, como o Tércio também, esta mulher, vamos viver para toda a vida. Isto é que as pessoas pensam.
embora nós sabemos que nem sempre aquilo que idealizamos é o que vai acontecer. Logo aí, tanto a igreja, mesmo lá no civil, quando as pessoas vão fazer juramento, fazem juramento que eu vou dar assistência ao meu parceiro, o meu marido, tanto na doença como no sofrimento, em todos os contextos. Logo, não se pode falar aqui de as pessoas vão lá, tipo coisa. Agora, mas diz-nos lá como é que a igreja vê o divórcio. Então pronto, agora, socialmente, o divórcio depois, por saber que essa dinâmica que às vezes as pessoas fazem juramento no inicial, depois o homem bate na mulher, porque depois a mulher também, pronto, agride o homem, ou o homem trai a mulher, essas histórias, por isso que secularmente entendeu-se, pronto, que tem que haver um autoescape, uma forma para que ninguém fique preso numa situação ad eterno, por isso contemplou-se um regime de divórcio. Mas devo dizer também que, do ponto de vista civilmente da igreja, e na igreja. Civilmente e na igreja. Na igreja, como se diz em direito, a doutrina não é unânime. Porque a igreja católica que não aceita o divórcio. Porque a igreja católica entende que uma vez que as pessoas casam, é para toda a vida. Eles não aceitam nenhum segundo casamento. Mas as igrejas protestantes, na qual faço parte, já aceitam o divórcio numa passagem, excepcionalmente, quando há adultério. Quando, por exemplo, uma das partes que sofre adultério, a palavra que Jesus usou, Jesus disse lá claramente que admite o divórcio, Jesus é que disse, porque no Antigo Testamento até era praticamente, pronto, banalizado, inclusive até a mulher abandonava, o homem abandonava a mulher por qualquer motivo. Mas Jesus disse que o homem só pode abandonar a sua mulher por causa da prostituição, por causa do adultério. Agora, o que é adultério? Antigamente, adultério pagava crime de honra, com sangue. Se normalmente a mulher trair, porque o homem sempre teve muitas mulheres, muitas concubinas, mas quando a mulher trair, aquilo pagava-se com sangue, honra, é matar logo a mulher. Nós temos visto até Jesus, quando levaram lá a mulher pecadora, que foi apanhada num ato de adultério. Jesus não condenou a mulher, antes pelo contrário, Jesus disse, quem não é pecador que seja primeiro a tirar pedra. Ou seja, Jesus veio mudar o paradigma. Agora, o adultério que era no Antigo Testamento como sendo pena, matar a vítima, Jesus não aceitou pena de coisa, mas Jesus aceitou o adultério como sendo pretexto para o divórcio. Logo, nós os protestantes, voltando ao assunto, nós aceitamos o divórcio quando há adultério. O que é adultério? Essa palavra adultério, os teólogos dizem em caso de incesto, em caso de palavra que vem a pornografia, porneia, em caso de incesto, em caso de pedofilia, em caso de homossexualidade, em caso de bestialidade. Isto é um fundamento legítimo para as igrejas protestantes aceitar o divórcio. Agora, a igreja católica mesmo assim, eles não aceitam o divórcio. Agora, voltando à dinâmica da igreja, do ponto de vista do direito e do ponto de vista da igreja. A verdade é que, do ponto de vista do direito, houve uma flexibilização exagerada do divórcio. Isto digo por quê? Porque hoje em dia, para uma pessoa divorciar do ponto de vista jurídico, nem é preciso ser fundamentos justificáveis, daquilo que nós falávamos que entrava o conceito do divórcio litigioso. Hoje, uma pessoa pode dizer só, pá, já não gosto da minha mulher porque é gordinha, posso separar dela. Uma mulher chega também, pá, já não gosto do meu marido porque ela agora é barrigudo, divorcia. Eu acho muito consentimento, quando o divórcio é de muito consentimento, nem precisamos dar uma razão. Pode ser feita na conservatória do registro civil, não é no tribunal e nem precisa-se dar uma razão quando estão de mútuo acordo. Sim, mas o que eu estou a falar, mesmo já o conceito, quando há divergência, o problema nem se coloca ao divórcio, o problema coloca depois nas questões das partilhas dos bens, porque nós sabemos que o divórcio arrasta muitos interesses que estão subjacentes em relação ao casal, como é que vai ficar a propriedade que adquiriram, etc, conjunto de coisas. Mas voltando diretamente à tua pergunta, de dizer que tanto da igreja como do ponto de vista civil, como qualquer pessoa, ninguém vai para um casamento já contando que vai haver divórcio. Ninguém vai casar com uma pessoa e julgar que essa pessoa vai traí-la. Ninguém vai casar com uma pessoa e julgar que essa pessoa vai bater nela. Ninguém vai casar com uma pessoa... A pergunta que eu estou a fazer é já a pensar no final mesmo, a pensar no divórcio. Eu vou-me divorciar, mas casei-me... E como eu te disse no início, para mim o divórcio é uma oportunidade de criar algo novo. Então, eu casei-me pela igreja, eu por acaso sou católica, casei-me pela igreja, queria casar outra vez pela igreja porque consegui criar algo novo e não consigo.
enquanto que civilmente diz-me que sim, que eu posso, que o divórcio é algo irrenunciável. Mas eu expliquei que a igreja tem os seus fundamentos, porque também a Bíblia diz o que Deus Mas ajuntou... não existirá aqui um contraditório entre dois mundos que deviam se complementar e não se contradizer? Percebes o que é que eu estou a... Podes não concordar comigo. Podes não concordar comigo. Eu percebo, mas também tens que saber que depois da Revolução Francesa e, sobretudo, as sociedades ditas livres, houve a laicização dos próprios Estados. Ora, quando nós falamos de laicização do próprio Estado, é que o Estado não tem que tomar partido na matéria, não tem que defender nenhuma religião. Do ponto de vista secular, as pessoas normalmente não estão obrigadas, nem o direito está obrigado a emanar normas que vêm da Bíblia, que vêm da religião. Agora, nós sabemos que, de qualquer das maneiras, a religião continua a ter uma força muito importante em muitos países, depende de que religião. Agora, quando eu estou a dizer essa problemática da flexibilização, eu até, como eu digo, aceito o divórcio nestes casos. Mas se tu perguntar à igreja, quando a igreja nega isso, que até pode ser já, entendo a tua pergunta, contradição. Quando a igreja nega isto, a igreja nega no sentido que, quando uma pessoa vai casar, são dois num só corpo. Se dois são já num só corpo, ninguém já quer separar do seu próprio corpo. Logo aqui, e depois também há outra coisa, também que eu vou dizer, Nirvana, que eu não concordo. Hoje em dia também, as pessoas também se separam por tudo e mais alguma coisa. Olha, eu falava com um amigo meu, que dizia-me que ela não vai estar com uma mulher gorda. É verdade. Mas achas que é correto, até moralmente uma ofensa, quer dizer, uma pessoa se separar do outro só porque ele tornou gordo? Porque as pessoas, quando amas uma pessoa, quer dizer, nós também temos que saber que o amor envolve um componente de sofrimento, um componente de entrega, um componente de renúncia. Agora, hoje em dia as pessoas também se separam por tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, ou porque tinham uma vida, o outro perdeu o emprego, vou abandonar. Por exemplo, sobretudo nós vemos isso mais de um dos cônjuges, porque o marido tinha uma posição, ou a mulher tinha uma posição destacada profissionalmente, perde o trabalho, já não há pachorra, já não há tolerância. Achas isso correto? Eu acho que isso é uma banalização. É o que eu estava a dizer no início. Criou-se aqui uma banalização do amor e, consequentemente, uma banalização do divórcio, porque as pessoas, o amo-te sai muito facilmente, os casamentos também acontecem muito mais facilmente e cria-se aqui uma banalização de tudo e todos os contextos. Isto não é correto, certamente, porque isso também, se a igreja vai... Porque vou só dar um exemplo. Mesmo no meio protestante que aceita um divórcio, aquilo é um problema muito sério, porque aceitam um divórcio, por exemplo, em caso de adultério, mas há muitas igrejas que aceitam em caso de violência doméstica. Mas, vamos dizer, violência doméstica. Então, e a violência psicológica? A violência, como tu sabes, violência psicológica às vezes tem mais impacto negativo na vida da vítima do que propriamente a violência doméstica. Claro que a violência doméstica, em determinados casos, também consubstancia uma violência psicológica. Mas se vamos aceitar, tudo bem, violência doméstica, aceitamos divórcio. Então vamos também dizer violência psicológica. Agora, violência psicológica, como é que tu vais medir graduação de violência psicológica? Imagina o marido chamou a mulher, sua burra, um exemplo. Ou chama reiteradamente burra quando há uma discussão. Isso é uma violência psicológica. Quer dizer, também vamos dizer também que o facto de chamar uma burra também é motivo para divórcio. Logo daí que há as tantas... É motivo? Seria, o meu ponto de vista, seria um motivo para divórcio. Nirvana. Seria um motivo para divórcio. Isto é uma violência psicológica. Não podemos admitir esse tipo de violência psicológica. Mas não estou a legitimar esses comportamentos, porque esse é um comportamento que é contrário aos valores da civilidade, o valor da urbanidade. Violência doméstica não é só violência física, é também psicológica. E a mais grave, que fica perpetuado para toda sempre, é a psicológica e nem a física. Sim, mas se for nesses casos de chamar nomes as duas, então ninguém estaria casados. Porque há muita gente que está casada. Não deviam estar. Na minha opinião, não deviam estar, porque
Se estão casados, deviam era exaltar as outras pessoas que estão do lado de uma forma mais positiva e não tão negativa assim. Por isso, também é um bom ponto para tentarmos reconstruir aqui o que é que nós pensamos que é um casamento, porque o casamento não é o que se vê no dia de hoje, se formos a pensar nesses termos. É verdade, mas Nirvana, lá está. Imagine, vou dar um exemplo. Como sabemos que nós somos pecadores, aquilo no calor do momento, às vezes as pessoas dizem palavras que não refletiram bem. Se nós vamos nessas coisas, é claro que não estou a dizer que é correto, mas às vezes as pessoas chamam nomes umas às outras. E mesmo essas pessoas que estão no casamento por muitos anos, não quer dizer que não haja problema, porque também o casamento também é feito também de baixos, momentos altos e momentos baixos. Agora, se vamos nessa coisa, como a pessoa diz, eu acho que o que nós temos que incutir é que as pessoas também têm que saber sofrer um pouco. Não é sofrimento naquela ideia também de coisas, porque o sofrimento, vamos avaliar. Eu não defendo que uma pessoa fique ali a ser maltratada num casamento ou a ser enxovalhada, não é isso que eu defendo. Mas eu, por exemplo, eu não vou divorciar se uma mulher que eu casar no futuro, espero que não seja o caso, dizer-me assim, pá, Tércio, chamar-me nomes, um exemplo. Acho que isso só não é suficiente. Agora, quando eu punho em questão várias coisas, porque acho que isto íamos legitimar muitos outros comportamentos que começam só desse nome, que as pessoas dizem só este nome, mas depois legitima outros comportamentos a seguir. Que já não vamos controlar porque não controlamos aquele nome do início. Sim, mas Nirvana, também lá está. Antes das pessoas também casarem próprio, às vezes já tiveram situações também assim. E era aquela hora de cortar. Temos que saber cortar comportamentos que depois vão levar a certos outros. Por isso, quando é o que eu digo, a violência doméstica não é só física, porque é aquela que se vê, o olho negro e tudo mais, não é aquilo que se vê, é também muito psicológico. Há muitos casamentos que demoram anos, e a pessoa sai de lá com o psicológico completamente esgotado. Pois, não, sim, isso é verdade. Agora, lá está, eu acho que o relacionamento tem que pautar acima de tudo por respeito. Agora, hoje em dia que nós vemos também que as pessoas não estão muito predispostas a aturarem-se um ao outro, porque o casamento, qualquer relacionamento, as pessoas têm que se aturar. Nota-se, se todo mundo arma-se de chico esperto, aliás, como se diz, nem é preciso ser um relacionamento amoroso, nem a nível de conjugalidade. Qualquer relacionamento, um tem que fingir que não percebe das coisas, que ele é parvo, o outro armar-se de esperto. Porque se todos julgassem que são todos espertos, esse relacionamento não vai ter pernas para andar, não sei se estás a perceber. Eu acho também um dos componentes de relacionamento, as pessoas têm que saber aturar. Aliás, é como o amor envolve aturar. Os nossos pais não nos aturam, nós não aturamos os nossos pais. Quer dizer, tem que haver aturar, as pessoas têm que aturar uns aos outros. Hoje em dia, as pessoas já não querem aturar uns aos outros, por isso há ruptura sempre. E a solução não é ruptura. A solução, em vez de partirmos para a ruptura, é melhor sabermos aturar. Porque não, a pessoa diz assim, já não tolera aquela mulher. Essa mulher é problemática. Tu depois vai para entrar noutra mulher, vai até apanhar ainda pior ainda do que aquilo que tu já tinhas. A mulher também a mesma coisa, diz assim, pá, já não é este homem. E depois vai apanhar outra até que é pior. Eu acho que as pessoas têm que ter expectativas realistas, mas acima de tudo também saber um pouco aturar. E esta ideia de aturar envolve também sofrimento. Eu não estou a dizer para estarmos num relacionamento e sermos masoquistas, etc. Não é nada disto. Mas acho também que às vezes as pessoas têm que também ter um conceito de perdoar. E outra coisa também, hoje em dia, nós sabemos que muitos relacionamentos é feito com base no interesse. Ora, o que não existia antigamente, por isso também há muitos divórcios. Porque quando um relacionamento é centralizado com base no interesse, quer dizer, porque não há amor. E quando não há amor, logo ninguém já... Porque as pessoas, quando têm ainda amor, até luta por aquele relacionamento, conseguem aturar. Mas se uma pessoa vai casar com outra porque ele tem riqueza, ou tem posses, ou tem aquele outro, quando essa pessoa não tem aquela situação, logo é um motivo para depois pôr em causa isto. Eu acho que a maioria dos relacionamentos, casamento, é um autêntico fracasso, porque as pessoas hoje em dia já também não amam de verdade. Vamos ler Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Vamos ler obras de Ovídio.
vamos aprender com Shakespeare, vamos ler outros clássicos para ver o que é amor. Hoje estás a rir, mas esse amor existe ainda, amor que tudo espera, como diz o apóstolo Paulo, tudo suporta, tudo crê, tudo, enfim, encara. Quer dizer, este amor onde é que existe? Eu acho que esse amor que nós devíamos cultivar, porque as pessoas hoje em dia vão casar, vê logo, olha, é por estatuto social, é por posses financeiras, é por essas coisas todas. Quer dizer, isso tudo é centralizar com base, como dizia um professor meu, na convergências de interesses. Ora, quando as pessoas baseiam tudo no interesse, quando esses interesses não estão a ser atendidos, logo é um pretextos para depois quererem desvincular, para quererem separar. Acho que as pessoas têm que saber amar de verdade. Porque amor de verdade existe. E esse amor é normalmente incondicional. Tu amas aquela pessoa, não é por aquilo que a pessoa é, não é por aquilo que a pessoa tem, mas por aquilo que a pessoa é. E nós já sabemos manha das pessoas. É claro que algumas pessoas não demonstram manhas durante o namoro, mas há indícios que nós vamos ver. Por exemplo, se tu vais casar com um homem que normalmente não é poupado, no namoro a pessoa vai percebendo que essa pessoa não é poupada, não é pessoa organizada, vai percebendo isto. Pode não a perceber com mais Mas não corta pela raiz, lá está, do que eu estava a dizer, que devia-se cortar já desde a primeira, da primeira ofensa de burra ou qualquer, por mais pequeno que seja, é violência psicológica. Por mais pequeno que seja, estamos aqui perante quase que um crime. Claro que não vamos, vamos levar para... Cortar pela raiz. Que Então, cortar pela raiz é não casar com essa pessoa. Eu, por exemplo, sim. Porque se a pessoa decide casar com aquela pessoa, então sabe já o que a casa gasta, como se diz aqui no ditado popular. É o que dizem, os inícios estão sempre no início, os indícios e as especificidades são sempre demonstradas logo no primeiro dia que conhecemos a pessoa, logo nos primeiros dias nós conseguimos alinhavar a pessoa. Os homens só que não queremos. Não, os homens conseguem. Sabe que os homens têm diploma em camuflar. Eu até esse campo, os homens normalmente enganam a mulher, eu acredito que muitas mulheres... até que enfim me aparece aqui um homem que diz que os homens gostam de camuflar muito. É bom ouvir de um homem, é bom ouvir de um homem isto. É quase de louvar. Não, é verdade. Vou explicar porquê. Uma pessoa fez-me uma pergunta esses dias entre os homens e as mulheres, quem é que são mais falsos ou falsas? Vou explicar porquê. Quando nós tocamos na matéria sentimental, não estou a falar noutros campos, na matéria sentimental, a mulher tem tendência mais de querer compromisso, de querer coisas sérias. Mas isso tem uma explicação propriamente biológica, lá está. A mulher, normalmente, quando vai conhecer o homem, quando vê uma mulher gosta, o homem já gosta 100%. O amor do homem, no início logo é 100%, já está no top. Depois vai diminuindo. Ao passo que o amor da mulher vai crescendo à medida que vai entregando, à medida que vai relacionando. Logo, o que é que acontece? O homem, quando o homem conquista já uma mulher, digo conquistar no sentido de efetivar a relação ou ir para a cama com essa mulher, o papel parece que inverte, porque o homem, antes de chegar a esse objetivo, é o homem que está ali a conquistar, que está sempre ali a insistir, a fazer surpresa, a ser romântico, a mandar mensagem, a fazer declarações, etc, etc. E a mulher está numa posição mais de, enfim, de defesa. Mas quando o homem conquista uma mulher, parece que o papel inverte. A mulher começa a querer mais coisas, e entrega, querer mais, e vai aumentando o seu amor, ao passo que o amor do homem ou fica estagnado ou vai declinando. Agora, voltando nesta situação, quando vamos... Porque lá está, não seria o caso do interesse, que se vislumbram muito com a aparência e pouco com o conteúdo, e depois, à medida que vão conhecendo aquela pessoa, depois vão vendo que se calhar não são compatíveis. É verdade, mas porque a mulher é enganada neste caso, por isso eu estou a dizer que os homens são muito mais falsos a este nível. Por exemplo, a mulher até que é capaz de namorar com o homem ter muitas outras namoradas e a mulher não saber. O homem consegue camuflar muito bem essas coisas.
Então, não sei se estás a perceber. Mas imagina, há muitas mulheres que são enganadas, porque o homem faz juras e depois o homem tem uma coisa, é aquilo que eu estou a dizer, nós por natureza, nós até vou tirar-me a mim, porque eu não faço parte desse leque, mas o homem mente. Estás a perceber? E mente, o homem é capaz de mentir até a chorar e a mentir. Agora, é verdade, fazer joelho e de jura, fazer juras que não correspondem. Eu acredito que muitas mulheres, às vezes, quando vão para casamento, daí que apanham, caem no real, que não apanhavam quando está no coisa. Porque essa ideia de dizer que, às vezes, a mulher, nesses casos sentimentais, a mulher normalmente é muito ingênua. Vou dar um exemplo. Se uma mulher fazer uma declaração amorosa para um homem, não quer dizer que o homem não fica contente, mas o homem não toma aquilo como uma coisa assente. Mas na generalidade da situação, a mulher, quando o homem faz declarações amorosas, muitas dessas declarações é uma felicidade, não sei se estás a perceber, mas a mulher toma aquilo como sendo uau. Não sei se estás a perceber. É porque eu acho que a mulher é mais romântica. A cultura da mulher, a mulher desde muito pequena está exposta a contos de fada, o príncipe encantado que vem e vai proteger e vai salvar. E o homem não, o homem não está exposto a este incutir de ideias, não é? Mas e nós estamos muito expostos a estas ideias e construímos estas ideias. Construímos a ideia da vida perfeita, desculpa. Mas também tem uma explicação. É que a mulher, o homem sempre, entre aspas, normalmente tem mais perspectiva de rejeição durante a vida. Porque o homem que vai à procura. E normalmente essas procuras, o homem, imagina, para o homem conquistar uma mulher, se calhar já levou 10 nãos. Logo, o homem já está habituado nesse coisa. Ao passo que a mulher, normalmente a mulher está numa posição não proativa, mas numa situação reativa. A mulher que escolhe. Por isso, quando a mulher depois entra numa situação, por exemplo, nessa coisa de separação, ou de separação, na generalidade dos casos atinge mais a mulher do que propriamente o homem. É claro que as coisas têm estado a mudar, porque essa emancipação que se fala, emancipação sexual, envolve também emancipação sentimental, de que a mulher não tem que depender da sua felicidade num homem, ou num amor, ou numa coisa, ela tem que ser feliz de acordo com aquilo, não de depender de terceiros e muito menos do homem. O feminismo tem estado a tentar combater essa ideia da dependência excessiva da mulher em relação ao homem, sobretudo do ponto de vista sentimental. Pronto, isto é verdade. Mas nós temos que saber que nesse debate ainda, quer dizer, a mulher, aliás, e também a mulher normalmente é tratada, na generalidade dos casos, como uma princesa, entre aspas, melhor do que o homem. Socialmente, a mulher é mais tratada melhor do que o homem. Ou a mulher tem mais atenção, normalmente é dada mais atenção, é mais investimento na mulher. Isso também mesmo no lar. Logo, o homem, como já está habituado, entre aspas, vida do cão, logo isso já não cria assim, por isso o homem não cria a ideia de romantização, porque desde o começo não é isso que o homem normalmente é preparado. O homem é preparado para, tipo, põe logo socialmente, daí entre esses jargões, esses estereótipos que são criados. O homem é criado para ser o provedor, para ser o sustentador, para ser a pessoa que vai lutar para construir. Ao passo que a mulher não, a mulher normalmente é educada para, tipo, ser bem comportadinha, em consequência disso, encontrar um marido, ou um príncipe, em outras linguagens, para lhe fazer feliz. O homem já não é isso. O homem não é tipo... É claro que também as nossas mães, nossos pais, preocupam em encontrarmos uma boa mulher, pronto. Mas a felicidade do homem é sempre incutida com o homem que luta pela sua felicidade. Tem que trabalhar, tem que ter boa profissão, etc, etc. Ao passo que a mulher é o contrário, tem que ser bem comportadinha, em consequência disso, encontrar um homem que lhe faça feliz. Pronto. São cúmulos de situações. E hoje em dia nós sabemos que a sociedade está evoluída. E essa evolução, logo as coisas acabam por enveredar nessas situações de tensão. As pessoas hoje em dia já não têm paciência para aturar uns aos outros. Além de não ter essa paciência de aturar uns aos outros, não tem paciência para estar ali, tipo, a investir. As pessoas hoje em dia queremos tudo instantâneo, de imediato. E nós sabemos que eu isso... concordo com essa tua opinião. Há pouca paciência para amar o outro e para nos darmos ao outro. Mas para terminarmos, porque já vai longo a nossa live e as pessoas que aqui estão já devem estar assim um pouco inconstantes,
Olha, alguém está a Só dizer, gostaria de citar deixa-me só fazer-te uma pergunta. Deixa-me só citar aqui... o DJ Carvalho antes, que diz que as mulheres gostam de ouvir mentiras. Nós não gostamos de ouvir mentiras, nós acreditamos que as mentiras são verdades, que é diferente. Mas atenção, nós, falo nós, doutrina mas... diverge-se. Não digas, há mulheres que eu acredito, não acredito até que uma pessoa gosta de mentira, mas lá está essa coisa, quando está não entre... acredito que nenhuma mulher goste. Mas sabe também, há próprio um ditado que se diz, quando se é sincero com uma mulher, normalmente diz que é a mentira que se leva é com a mentira que se leva uma mulher para casa, mas é com a verdade que ela fica lá. Pronto. Não sei, agora, tu dizes aqui que tu não concordas com essa afirmação que a mulher não gosta de ouvir mentiras. Agora vamos inverter o paradigma. Ela ilude-se com a verdade. Com a verdade que ela pensa, com a mentira que ela pensa que é verdade. Ela ilude-se com aquela mentira, mas ela pensa que aquilo é verdade. Então, mas é muito da minha opinião, né? As mulheres que estão aqui podem dizer a opinião delas, porque eu já vi aqui a Samantha que diz que o marido dela casa e acabou. Não há divórcio. Para a Samantha não há divórcio. Casou e ponto final. Mas para nós terminarmos então, eu gostaria de te pôr a última questão para terminarmos, que era muito no sentido de... Vou-te pôr um caso. Imaginemos, estou num processo de divórcio com o meu marido e chego-te e digo-te assim, doutor, veja lá, o meu marido traiu-me, eu tenho as provas todas, porque em tribunal precisamos de algumas provas. Eu tenho as provas todas e ultimamente não como, não durmo, trabalhar também o rendimento, não estou a ter o mesmo rendimento. Será que posso aqui pedir uma indemnização pelos danos causados? E o direito diz-nos que sim, não no processo de divórcio, mas podemos fazer um processo autónomo de pedido de indemnização civil pelos danos causados. E aqui diria o paradigma, como tu já falaste, que antigamente já envolveste este tema, antigamente era muito adultério e todos estes, lavava-se com sangue. A honra, principalmente os homens, eles lavavam com sangue, matavam as mulheres. Será que hoje em dia é tudo mais capitalizado? Ou seja, eu ir buscar o dinheiro, a indemnização da minha mulher, do meu homem, traz-me aqui uma sensação de vingança concretizada? Não, em primeiro lugar, desde logo dizer que os homens só não matam as mulheres hoje porque sabem consequências que vão advir dali. Porque antes, se um homem matar a sua mulher e dizer assim que foi traído, as pessoas diziam, fogo, essa até já devia ter matado há muito tempo. Pronto, pelo menos socialmente e do ponto de vista até forense, havia uma aceitação de que aquilo é legítimo. Quer dizer, se a mulher não pode trair o marido. Se trair, o marido tem liberdade de lavar a honra com sangue, como se costuma dizer. Embora isso seja uma perspectiva muito errada. Pronto. Só que como a sociedade evoluiu hoje em dia, e entendeu-se em direito de que ninguém pode tirar a vida ao trem, além de que ninguém pode tirar a vida ao trem, mais ainda, ninguém pode fazer a justiça com as suas próprias mãos. Pronto. Ora, se ninguém pode tirar a vida ao trem, ninguém pode fazer justiça com as suas próprias mãos, o único foro adequado, quer seja, aliás, o único foro adequado é um foro judicial, é daí que as pessoas têm que recorrer. Se tu não estás satisfeito, tens que recorrer ao judicial. E mais, outra coisa ainda hoje, com a evolução da sociedade, se uma pessoa é traída, nem tem que dizer a minha honra está em causa. Simplesmente tem outra alternativa, ou separar e pedir divórcio. Pronto. Logo a sociedade mas evolui. Pode pedir uma indemnização pelos danos causados, lá está, se invocar que pode pedir uma indemnização, não será que a revenge, o trocar da moeda, ou seja, já não se pode matar como antigamente se matava, mas pode pedir uma indemnização. Pode pedir indemnização, mas é importante dizer ainda que nós vamos ainda aqui há dois processos em simultâneo. Processo de divórcio, que vai coadunando com as partilhas, não sei o que, depois a outra parte pode depois invocar essa situação. Mas curiosamente tem uma notícia que, embora essa situação ainda, às vezes é muito demorado, porque para fazer essas provas, porque como tu sabes, que o divórcio, a outra parte não, também as pessoas pouco usam. Eu não me lembro de um caso que as pessoas tenham usado, mas é possível, é possível. Saiu as notícias esses dias, que um caso que um dos cônjuges foi condenado, foi uma coisa inédita aqui em Portugal, foi condenado
a indemnizar a outra parte de um dos elementos do cônjuge, esses danos causados, que foi uma decisão inédita. Eu depois posso vi esta notícia no Jornal Público, que foi uma decisão, enfim, sem precedentes, uma situação muito inédita. Embora, porque repara, o facto da lei contemplar, nós sabemos que nem tudo o que está contemplado na lei que é fácil concretizar. Porque há muitas disposições que estão consagradas. Às vezes também as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas também não sabem que fazem o processo de divórcio e não sabem que podem pedir indemnização. Ou às vezes também o processo já foi tão demorado que dizem, vou lá entrar mais num outro processo, vou pagar taxas de justiça, vou pagar um advogado para ir pedir uma indemnização e deixam-me passar. Pois, é verdade. Às vezes as pessoas não conhecem, mas de qualquer forma saiu esta notícia. Ou seja, hoje em dia, se uma pessoa não ficar contente, tem que recorrer à justiça, tem que fazer valer os seus direitos ali no tribunal e na justiça. Não é fazer justiça com as suas próprias mãos, não é dizer que vou lavar a honra com o Gonçalo, e muito menos. E como, por exemplo, tu sabes muito bem, em África ainda, o homem pode bater na sua mulher. Até chega o tribunal, diz, embora até a lei diz lá que ninguém pode bater em ninguém, mas quando um homem bate na sua mulher, as pessoas dizem assim, pá, e até na Guiné, não sei se ouve essas coisas, dizem que bater é prova de amor. Mas a ver, as meninas diziam isso, prova de amor. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Mas gosto, mas até tipo mostra que é uma forma de amor, o que é uma visão muito distorcida. Agora, hoje em dia, como a sociedade aqui, sobretudo aqui na Europa, ninguém pode bater em ninguém. Nem o homem pode bater, normalmente o homem que tem essa preponderância de querer bater. Ninguém pode bater numa mulher e dizer, traiu-me. Mesmo que trair, a pessoa não pode bater. Se bater, a pessoa vai arcar. Se a pessoa diz assim, traiu-me, traiu, pede o divórcio, separa-se dela, vai para o tribunal, resolve ali a situação no tribunal. Ou seja, há essa evolução. E pede uma indemnização também pelos danos causados. Pode tentar por essa, mas tudo é por via judicial. Pode resultar como pode não resultar. Ou seja, a honra agora, como tu dizes bem, a honra é lavada no tribunal. Não pela força, não pela via de justiça com as próprias mãos, não por matar, não por agredir, mas sim pelas instâncias do tribunal. Pronto. A Samantha pergunta aqui, quando vão rever a lei da África? Mas lá está, vai demorar. Mas isso vai depender também da luta das próprias mulheres. Cultural, mas tem que mudar com as mulheres. As mulheres têm que estar na vanguarda, porque nós sabemos que a questão de ainda, a mulher ainda continua a ser vítima. E essa é uma luta. Eu creio que, pronto, a nova geração já tem elementos, já tem ferramentas, já não aturam tanto aquilo que as nossas mães, as nossas avós aturaram. Mas é uma luta que vai, porque quanto mais a mulher aculturar, já não vai aceitar a opressão do homem, já não vai aceitar ser subalternizada, ou vai aceitar ser dominada. Mas isso passa-se por aculturação. E nós sabemos que isso ainda vai levar algum tempo. Porque ainda no nosso contexto, nós estamos a falar de situações gritantes, onde as mulheres são excisadas, onde as mulheres são obrigadas a casamento forçado, onde as mulheres sofrem ainda taxas galopantes de crianças são forçadas a casamento. Casamento precoce. Nós estamos a falar de taxas de homens que matam ainda as suas mulheres, de homens que agridem as suas mulheres. Ou seja, nós temos um conjunto de situação e isso só se liberta quando uma mulher é esclarecida, quando a cultura chega à mulher. Nós sabemos ainda que a cultura não chegou tanto ainda à mulher africana, mas à medida que ela vai aculturando, ela vai ter também defesas, vai ter ferramentas, vai ter meios para poder defender melhor. É como as mulheres europeias, é como as mulheres que vivem aqui na Europa. São mulheres que têm mais ferramentas para defender do homem. São mais cultas, têm mais meios, conhecem os seus direitos, sabem como lidar com o homem, etc, etc. Não são manipuladas. Agora, nós ainda em África, nós temos mulheres que são, e até mulheres que estão a levar outras conjugação com homens para terem pisar, de achar que o prazer, a mulher não pode ter prazer sexual, e se tiver isso é promiscuidade, é ser tipo bandido, etc, etc. Olha, isto... Acho que essas coisas só se combatem com a culturação. Porque quanto mais eu acho que esse tema dava para um outro live, não é? Dava pano para mangas. Dava aqui para estarmos aqui a noite toda e assim. Eu queria só para terminar, porque eu tinha visto aí uma pergunta da Samantha a perguntar qual é o processo de divórcio.
Não sei se queres elucidar, se queres que eu diga assim muito sucintamente Pode o dizer, porque se processo. depois eu vou devagar, é melhor responder. Eu diria muito sucintamente que temos aqui três formas, ou seja, temos o que nós falamos de mútuo consentimento, que é na conservatória do registro civil, mas para ser mútuo consentimento tem que ser, ambas as partes têm que estar de acordo quanto às responsabilidades parentais, quanto às partilhas, tudo tem que estar de acordo. Quando não estiverem, imaginemos, estamos de acordo para nos divorciarmos, mas não estamos de acordo para fazer partilhas ou quanto às regulações parentais, temos que ir para o tribunal. E por último, temos o litigioso, que é 10% normalmente dos casos, que é, hoje em dia já nem se chama litigioso, chama-se divórcio sem consentimento. Tirou-se o litigioso, tirou-se a culpa, antigamente tinha que ter culpa de um dos parceiros para isso para litigioso, hoje já não é preciso a culpa. E faz-se no tribunal, porque um dos parceiros não está de acordo com o divórcio, não quer o divórcio, e vai-se por uma via judicial, vai-se por uma via de tribunal e tenta-se fazer a conciliação e é um outro processo. E quando se tem crianças, regulações parentais têm que ser sempre alvo de uma avaliação do Ministério Público, o acordo de regulações parentais. E penso que desta forma, assim, muito resumida, tenha dito tudo. Não é, Tércio? Tens algo a acrescentar? Sim, exatamente, foi bem explicado. Com isto, pronto, queria agradecer-te por ter estado aqui, por nos teres então elucidado com tudo, com todos os teus conhecimentos, com o amor ser um sentimento assim um pouco mais interesseiro e as causas para o divórcio e tudo mais. Acho que ficamos um pouco elucidados de tudo isto, aprendemos muito mais com esta live. E queria agradecer-te por teres cá vindo e desejar que com o tempo haja menos divórcios e com isso menos casamentos e casamentos mais conscientes, não é? Pois. Olha, obrigado. Para ter menos divórcio temos que ter casamentos mais conscientes. Conscientes e consistentes também. Obrigado pelas generosas palavras, agradeço a tua gentileza também para me convidar e pronto, que realmente possamos interiorizar tudo aquilo que falamos aqui e também agradecer àqueles que tenham paciência de estar a ouvir-nos aqui durante esse tempo todo. Muito obrigado. Exatamente. E felicidades a todos. Que sejam felizes aqueles que estão solteiros, que encontram rapidamente namorado ou namoradas, aqueles que estão no rapidamente não, tem que passar por uma avaliação cuidadosa, que é para não cuidadosa, muito detalhoso, muito detalhada. Pronto, aqueles que estão no relacionamento, que não fiquem descredibilizados com o casamento, que pensem em casar e que pensem em tratar os parceiros e parceiras da melhor forma possível. Aqueles que estão casados, continuem casados para toda a vida, que se amem-se acima de tudo, porque o amor nos salvará. Pronto. Obrigado. Obrigada. Adeus.